Juízes 13, 21, então, a palavra do Senhor nos diz assim: Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Manaé-Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Senhor, eis aqui a Tua palavra, nos dá entendimento nessa noite. Que possamos ouvir a Tua voz falando conosco, o Teu Espírito aplicando ela em nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, esse é o último trecho do capítulo 13, amém? Em que nós temos aqui o desfecho, então, depois deste encontro deste homem chamado Manoá, a sua esposa, não é mencionado o nome dela aqui, amém? Mas esse encontro que eles tiveram com a revelação do próprio Deus. Você percebe aqui que agora, irmãos, depois de vencer a sua incredulidade, Manoá ele passa a conhecer o anjo do Senhor, como nós lemos aqui no verso 21, amém? Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Ou seja, aquele ali não era um mensageiro qualquer, mas era um personagem, era um evento, uma revelação distinta, uma manifestação poderosa, distinta de qualquer outra coisa que ele podia ter visto ou ouvido falar. E depois que ele passa a conhecer, então, que este é o anjo do Senhor, uma revelação do próprio Deus, na semana passada nós vimos, irmãos, que ele começou a adorá-lo. Eles se prostram em adoração, eles oferecem aqui o que a Bíblia chama de holocausto, uma oferta de cereais, amém? Que era a forma ritualística com a qual eles lidavam com a adoração no Velho Testamento. Você sabe muito bem, eles sacrificavam ao Senhor, amém? Tinha muitas ofertas, muitos sacrifícios, de acordo com as leis de Moisés, de acordo com a tradição do povo judeu. Então eles fazem este momento de reverência, de adoração, entendendo que eles estavam diante do próprio Deus, amém? Que eles estavam diante de uma manifestação singular, então eles adoram ao Senhor. Mas nós vemos aqui, irmãos, que o texto diz ainda no verso 21 que nunca mais o anjo apareceu a Manoá. Amém? Nunca mais o anjo apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Depois que eles ficaram sabendo que aquele ali era o próprio Deus, uma manifestação, como eu disse, distinta, singular, a Bíblia diz que nunca mais o anjo do Senhor apareceu a eles. Porque tem um depois da revelação. Tem uma jornada. Tem um caminho a ser trilhado. Amém? Tem um antes e depois. O antes era um casal aqui que Deus os achou, os concedeu graça, mas trabalhou a vida deles aqui nesse processo de manifestação, especialmente na vida de Manoá, lidando com a sua incredulidade. Mas a partir do momento, irmãos, em que há a revelação, a Bíblia diz, o anjo nunca mais apareceu a eles. E como é que você faz para lidar então? Como é que você faz para continuar? Como é que você faz para continuar a sua caminhada diante do Senhor, sendo que, irmãos, nenhum de nós aqui está vendo anjos por aí. Nenhum de nós está vendo o próprio Senhor por aí. Você não caminha na rua, você não vem na igreja e tem um assento reservado ao Senhor Jesus Cristo e de forma física você consegue vê-lo, você consegue tocá-lo, você consegue falar com Ele. Alguém aqui já viu o Senhor? Nós ansiamos por isso, mas ainda não aconteceu. Nós temos uma promessa, uma esperança, uma certeza. Um dia o veremos, seremos como Ele é. Amém? Faz parte das promessas do cristianismo, do evangelho, irmãos, é de que um dia seremos transformados de tal forma a termos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor. Mas ainda não aconteceu. E você precisa trilhar a sua jornada de fé. Você precisa caminhar com o Senhor todos os dias,
sem ficar vendo anjos por aí, ou uma manifestação complexa, algo descendo do céu, alguém lhe entregando da parte do Senhor uma carta na sua casa, dizendo: eis que falo contigo, eis que te digo. Como que você continua trilhando o seu caminho com Deus? Perceba, irmãos, que nem mesmo a manifestação do Espírito Santo, irmãos, que é quem agora opera nos filhos de Deus, nem mesmo essa manifestação é física, irmãos. Muito pelo contrário, ela é propriamente uma relação espiritual. Afinal de contas, como você sabe, a Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que nos relacionemos com Ele em espírito e em verdade. Essa é uma relação espiritual, é uma relação entre o Espírito Santo do Senhor e o Espírito do homem. É uma relação em que o Espírito de Deus vem habitar no crente, ele faz morada em nosso interior, ele começa a validar todas as palavras eternas, ele começa a aplicar tudo aquilo que saiu da boca do Senhor Jesus ao nosso coração, ele começa a revelar o Senhor Deus ao nosso interior, mas essa é uma relação espiritual. Você não tem manifestações físicas e você não vê aparições como aqueles tiveram aqui. Aliás, tudo aquilo que você sabe, que você entende sobre o Senhor, todo o conhecimento que é revelado à sua vida a respeito do Senhor Jesus, a respeito do próprio Deus, a respeito do Espírito Santo, a respeito da caminhada com Deus, está presente em um livro. Em palavras catalogadas, preservadas durante a história, que chegaram até você, hoje você tem acesso a ela, até de forma muito mais simples do que já foi um dia, e ali estão presentes as palavras de vida eterna. Porque você não está vendo revelações, Deus aparecendo diante de você e falando presencialmente. Embora eu reconheça, sim, irmãos, que há experiências com as quais nós podemos sim lidar. Deus se manifesta, o Espírito Santo ainda fala, amém? Mas uma experiência como a deste casal aqui, irmãos, é algo muito impressionante, é fora do comum, é realmente extraordinário na maior complexidade possível. Ver o próprio Senhor, amém? Deus quis que assim fosse, irmãos. Deus quis que fosse assim. É por isso que o Espírito Santo vem em nós e nos fornece aquilo que a Bíblia chama de dom de Deus, a fé. A fé para crer. O Senhor Jesus, no dia que teve que se encontrar com Tomé, porque você sabe, Tomé não conseguia acreditar que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Quando o Senhor Jesus aparece aos discípulos, Tomé não estava entre eles. E a Bíblia diz que Tomé começou a duvidar. Não, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso falar com ele, porque senão eu não acredito. Então, em outra oportunidade, quando Tomé estava reunido com os outros discípulos, a Bíblia diz que Jesus apareceu a ele. Então ele pôde constatar, realmente, o Senhor ressuscitou. A Bíblia diz que ele se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor meu, Deus meu. Mas o Senhor Jesus diz algo maravilhoso para Tomé: bem-aventurado Tomé serão aqueles que não precisarem ver para crer. Deus quis que assim fosse. Sabe por quê, irmãos? A revelação do Evangelho na palavra de Deus, ela é suficiente para te levar através de Cristo a um encontro com o próprio Deus. De tal forma que você não precise, embora seria maravilhoso, irmãos, ter uma revelação como essa, ter uma experiência como essa, é maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo, é maravilhoso experimentar milagres, ver milagres, mas isso é extraordinário, amém? Isso é extraordinário. Existe uma vida que é extraordinária também, mas também é comum ao crente. Existe o ordinário da fé cristã. Se relacionar com Deus é extraordinário, mas está disponível para o ordinário da sua vida. Está disponível
Dia após dia, você se levanta e se deita, e até mesmo quando dorme, porque o salmista diz que aos seus o Senhor fornece e dá provisão até enquanto eles dormem. É disponível para você dia após dia, momento após momento, um relacionamento com o extraordinário de Deus, mas que dá na vida comum, que se dá no dia a dia, da qual você precisa se apropriar com fé. Não porque você viu. Não andamos por vista, andamos pela fé. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Fé. Porque a revelação de Deus, irmãos, através de Jesus Cristo, presente nos evangelhos, presente na Escritura, irmãos, nos garante a salvação e o desfecho futuro que é tão aguardado pelo crente. É nisso que nós andamos. Não estamos vendo por aí aparições, mas estamos completamente firmados em uma verdade que a Bíblia chama, irmãos, de tesouro misterioso que foi escondido, irmãos, das gerações passadas, foi escondido pelo próprio Deus na eternidade, mas foi revelado através de Jesus Cristo. E sabe, irmãos, o mais incrível é que hoje esse tesouro está presente no vaso de barro que você é. Suficiência da revelação de Deus. Porque nós carregamos tal palavra, irmãos, é que nós não precisamos de revelações incríveis, nós não precisamos de visões ou aparições místicas, embora, como eu disse, irmãos, não estou descrendo disso, amém? Entendo, eu confio e creio plenamente na manifestação do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo, amém? Mas a nossa fé não está firmada apenas nisso. Porque se ele não se revelar desta forma, se ele não aparecer em carne e osso para mim, irmãos, o que convenhamos é muito difícil. Se não houver uma revelação mística poderosa, mesmo assim eu posso crer que estou garantido, que sou filho de Deus, que serei salvo e que subirei com Cristo para a glória. Por quê? Porque creio firmemente que eu tenho um relacionamento com Deus. Manifestações, muitas revelações, muitas vezes excessivas, não podem ser filtradas, não podem ser atestadas, não podem ser validadas, porque há muita coisa por aí, irmãos, você sabe. Há muita gente dizendo que em nome do Senhor estão fazendo coisas. Lembre-se do que o próprio Senhor Jesus disse. E no último dia, pessoas chegarão até Ele dizendo: Senhor, nós curamos em Teu nome. Nós fizemos isso, aquilo e aquilo em Teu nome. E o Senhor Jesus diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ou seja, irmãos, a nossa fé tem uma revelação que é suficiente, com a qual nós precisamos lidar, irmãos. Por causa dessa revelação suficiente, também nós não sacrificamos mais nem mais. Você não se relaciona com Deus através de rituais distantes e estranhos, irmãos, esquisitos. Imagina se você tivesse que vir aqui hoje no culto, tivesse que trazer o seu carneiro para sacrificar. Imagina se na porta da igreja nós tivéssemos que vender pombinhas para que você trouxesse ao altar e derramasse o sangue delas. Imagina se você tivesse que trazer incenso, cereais para oferecer ao Senhor no altar. Você não pratica mais esse tipo de religião distante, irmãos. Você não pratica mais rituais estranhos. Você não precisa ir a lugares estipulados. Você não precisa seguir dietas, dias específicos. Você não se relaciona mais com Deus dessa forma. Mas sabe como a Bíblia te chama? Verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Você é, irmãos, se confiar em Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo, se apropriando dessa mensagem poderosa, você é chamado de verdadeiro adorador. Porque você se relaciona com Deus em espírito, irmãos, de tal forma que nenhum monte em Jerusalém ou aqui em Novo Hamburgo, irmãos, contém mais a presença de Deus do que o seu coração. Porque o seu interior agora habita a presença do Deus vivo, irmãos. Casa de Deus você é, não constituída, não construída por mão humana, mas feita pelo próprio Deus. Você entende isso, irmãos? Você é habitado pelo Espírito Santo.
Sabe, irmãos, essa verdade, irmãos, ela é tão preciosa, ela é tão impactante, irmãos, que ela precisa explodir os nossos conceitos limitados sobre Deus. Quem Deus é? Quem o Senhor é? Com quem nós estamos nos relacionando? Será que muitas vezes não criamos para Deus apenas rituais? Será que muitas vezes não nos relacionamos com Deus baseado somente em tradição? Baseado somente em um repertório específico da religião? Será que não reduzimos o nosso relacionamento com Deus a algo que foi aprendido? Aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, aprendi uma reza, aprendi palavras, aprendi a fazer determinada coisa, e isso é me relacionar com Deus. Essa verdade preciosa, irmãos, de que você é habitado pelo próprio Deus, precisa acabar, irmãos, com esses dilemas a respeito do Senhor. O Senhor Deus é maior do que tudo isso. Amém? Da mesma forma, irmãos, que quando o próprio Senhor encontrou aquela mulher no poço, ao meio-dia, buscando água. João capítulo 4, se eu não me engano. O Senhor a encontra naquele poço. Aquela mulher tinha uma visão da religião, da sua fé, irmãos, completamente tradicionalista e deturpada. Um Deus distante. Um Deus que não pode me salvar porque Ele me odeia. Ela não podia nem buscar água no poço que tinha sido construído pelos seus pais no passado, irmãos. Ela não podia ir junto com as outras mulheres porque ela tinha vergonha. Ela levava uma vida promíscua. Ela já tinha tido mais de 5 maridos. O Senhor revela isso a ela. E por causa da sua promiscuidade, por causa da sua vida, irmãos, de pecadora, sem arrependimento, ela não podia ir com as outras mulheres, irmãos, buscar água, porque ela era deixada de lado. Ela era considerada impura. Ela não era considerada alguém digna de participar de um momento tão simples do dia a dia, que era buscar água para levar para casa e poder fazer as tarefas de casa. Até o dia, irmãos, que ela se encontrou com o próprio Deus. Uma revelação superior, irmãos, da religião que ela acreditava. Uma revelação incrivelmente superior às regras e práticas que ela tinha observado ou deixado de observar, e que trazia tanta culpa, condenação, e não podia salvá-la. Um dia ela se encontrou com um homem que disse: se você me der de beber, eu vou lhe retribuir com a água viva. Se você beber dessa água, você jamais terá sede. Ninguém em Israel pode te fornecer esta água. Nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum mestre da lei, nenhum escriba, ninguém da religião que se assenta na cadeira de Moisés pode te oferecer desta água que só eu tenho para oferecer. Se você experimentar, nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é poderosíssimo, irmãos. Isso é libertador. Isso é suficiência da pessoa de Cristo Jesus. Alguns anos atrás eu descobri isso, mudou minha vida, irmãos, com Deus. Mudou minha vida com Deus. Não preciso mais ficar me esforçando em campanhas, em rituais estranhos, esquisitos, tocando em objetos, porque agora eu entendo que se eu me relacionar com o Salvador, a revelação presente nas Escrituras, eu estou comunicando com o próprio Deus, Ele se comunica comigo e eu tenho as palavras de vida no interior. Não preciso ficar me movimentando de campanha em campanha, barganhando com Deus, colocando Deus contra a parede, como se Ele fosse apenas alguém que cuida de uma quitanda, como se Ele não fosse o verdadeiro Deus vivo, poderoso. Não, agora eu entro no Santo dos Santos, porque Ele constituiu para nós um poderoso e vivo caminho, irmãos, que nos leva à sala do trono. Ninguém pode mediar isso a não ser Cristo Jesus. Revelação suficiente do Evangelho. Isso é poderoso, isso nos liberta. Afinal de contas, Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Essa mulher provou, irmãos, de uma água que jorrava para a eternidade. Sabe aquele poço que ela ia buscar água? Agora ela representaria um poço. Ela seria uma cisterna, irmãos, cheia de água da eternidade.
É isso que o Senhor Jesus propõe. Isso extrapola a religião, irmãos. Isso leva a Deus ao seu devido lugar. Ele não está dentro de uma gaiola, meu irmão. O Senhor Deus não está atrelado às nossas limitações. Ele não está buscando um tipo de religião, irmãos, que é baseada apenas em conceito, em teoria, e que não produz sinceridade de ninguém. Ele não está buscando igrejas e servos de Deus, irmãos, que tratam as ovelhas no atacado. Ah, senta aí, senta e ocupa essa cadeira, traz o teu dízimo, traz a tua oferta, porque é só isso que importa. A gente sobe aqui em cima do altar, amacia o teu ego, te traz algum tipo de anestésico, domingo após domingo você vai embora viver a sua vida, porque o que importa é o número, é o status. Isso não é evangelho, meu irmão. Isso traz condenação sobre as pessoas, traz ainda mais culpa, não as liberta. Cria apenas placebo espiritual. As pessoas vêm e ficam anestesiadas, 1, 2 dias vão embora e voltam piores daqui a pouco. Porque não traz libertação, porque essa revelação é insuficiente, irmãos. Só Jesus Cristo pode salvar e libertar e mediar um relacionamento genuíno com o próprio Deus. Esse homem maravilhoso, irmãos, que apareceu a Manoá, sua esposa, é o mesmo homem da mão furada que apareceu a Tomé. É o mesmo homem que estava junto à mulher no poço. Pense, irmãos, que naquela época, nós estamos falando de 2000 anos atrás, nenhum homem, nenhum mestre, porque Jesus era mestre, amém? Ele era seguido pelos seus discípulos, era considerado um mestre, alguém que ensinava da parte do Senhor. Ninguém se aproximaria de uma mulher, irmãos, para conversar. Ainda mais sabendo do passado dela, ainda mais sabendo da realidade dela. Nenhum homem da religião se aproximaria para oferecer alguma coisa, que dirá para pedir algo. Esse é o homem que apareceu a ela. Esse é o mesmo homem, irmãos, que foi dito por Pedro ser o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, que revelação preciosa, irmãos. E Pedro disse mais: nós não temos para onde ir. O Senhor é o único lugar que importa ir. Ir até o Senhor é o único lugar que importa para homens como eu, que não têm para onde ir. Por quê, irmãos? Porque só Ele tinha as palavras de vida eterna. Quem crer, irmãos, está firmado nessa rocha. Quem crer em Jesus Cristo, irmãos, recebe uma aliança que é muito superior à que foi entregue a Moisés no monte. A superioridade do Evangelho de Jesus Cristo é suficiente. Amém? Onde nós paramos? Perceba uma coisa, irmãos. Manoá e sua esposa, aqui no texto que lemos, eles tiveram uma revelação deste Evangelho, dessa boa nova, dessa notícia grandiosa. Era impactante aquela notícia, né, irmãos? Convenhamos. Eles não podiam ter filhos. Eles precisavam de um milagre. Eu abordei isso aqui, argumentei com vocês. Eles recebem uma notícia. Não estava acontecendo algo, irmãos, ali físico, simplesmente. Algo que era de uma hora para outra, era de um jeito, era de outro depois. Eles receberam uma notícia de que ficariam grávidos. Ou seja, você precisa depositar fé nisso, porque não é algo que acontece de uma hora para outra, é algo que vai se desenvolver, que vai crescer. Porque, irmãos, eles poderiam ter recebido a notícia e simplesmente não crido, não depositado fé, não confiado. Será que a mulher ia ficar grávida? Mas porque eles creram, se tornou realidade 9 meses depois. Amém? Mas quem crê em Jesus Cristo agora, quem deposita fé agora, está salvo. Aquele que crê está salvo. Aquele que confiar, aquele que entrega a sua vida é salvo, de imediato. Acontece algo na vida do crente, irmãos, que nós chamamos de justificação.
diante do tribunal de Deus, a partir do momento, irmãos, em que você recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você é declarado justo diante de Deus. Os seus pecados são anulados, são perdoados, são esquecidos. Não porque Deus tem amnésia, mas porque Ele pagou no seu próprio Filho numa cruz. Então você crê em Jesus Cristo e absorve esses benefícios. Como se cantava antigamente, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Justificado, pois, por Cristo, temos paz com Deus. Isso é precioso demais, irmãos. Essa é a simplicidade do Evangelho. Essa é a simplicidade da revelação. Não é teoria, não é fábula. Eu não subo aqui em cima, irmãos, para ficar contando histórias para vocês mirabolantes. Há uma simplicidade genuína, irmãos, da mensagem, que precisa ser resgatada. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo voltará. Amém? Nós precisamos crer nisso, irmãos. Eles têm aqui uma revelação, irmãos, do Evangelho eterno. E é interessante que é algo que se concretizaria 1000 anos depois, praticamente, irmãos. Com a vinda do Senhor, com a vinda de Jesus a este mundo. E a reação de Manoá, irmãos, é a mais sincera e verdadeira possível diante daquela revelação. Diante daquela graça salvadora, diante daquela mensagem, daquele anúncio, irmãos. Quando ele entende quem estava ali falando com eles, ele tem uma reação muito sincera, muito verdadeira, diante dessa verdade preciosa. Leia comigo. Ele diz assim no verso 22. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer. Por quê? Porque vimos Deus. E agora? Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Talvez refletindo aqui, irmãos, o que o Senhor disse a Moisés no monte. Quando Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu não quero só apenas os teus milagres. Eu não quero apenas a tua provisão. Eu não quero apenas a coluna de fogo e a nuvem. Eu quero ver o Senhor. Eu quero a sua presença, eu quero o seu caráter, o peso da sua glória. Quando Moisés faz esse pedido, a Bíblia diz que o Senhor respondeu a Moisés: Moisés, quem pode ver o Senhor e continuar vivo? Quem pode ver o Senhor e continuar vivo? Então, quando Moisés descia do monte, irmãos, inundado pela glória de Deus, a Bíblia diz que os israelitas olhavam para ele e o rosto dele brilhava. Brilhava e brilhava e brilhava, até aquele brilho se esvaecer. Então Moisés cobria o rosto, porque aquela glória foi embora. Então Paulo, em Coríntios, vai nos explicar uma coisa poderosa: que quando o crente passa a ser habitado pelo Espírito Santo, a glória nunca vai embora. Com o rosto descoberto, então, ele diz: somos habitados por Deus, e aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Que preciosidade, irmãos. Que preciosidade. Sem precisar cobrir o rosto. Somos habitados pela glória de Deus. Mas a indagação de Manoá aqui é sincera, irmãos. Como que eu posso ver Deus e continuar vivo? Como que eu posso ter me comunicado com o Senhor e permaneço? Não estou morto. Ah, se Manoá tivesse entendido, irmãos, com profundidade aquilo que o Senhor Jesus veio revelar. Que aquele que cresce no Evangelho não apenas veria, seria habitado. Você é habitado pelo próprio Deus. Habitado pelo próprio Deus. Não é uma glória que vem, irmãos, em um momento específico, em um lugar específico. Você está inundado com essa glória. Então a Bíblia vai te dar alertas do tipo: não apagueis o Espírito. Não entristeça o Espírito Santo com o qual você foi selado para a salvação. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Sabe quando você o negligencia? Sabe quando você faz pouco caso do relacionamento? Sabe como você trata como se não fosse algo tão relevante ser habitado pelo próprio Deus? Ele arde em ciúme.
ciúme não no sentido humano, irmãos. Ciúme no sentido de que, poxa, é o próprio Deus. O benefício, o maior beneficiado com isso é você. Não é ele não muda. Ele continua o mesmo. Continua sendo Deus, independente da forma como o tratamos. Mas nós, irmãos, perdemos de usufruir desses benefícios quando o tratamos com indiferença. Amém? Quem pode, irmãos, ver o próprio Deus e continuar vivo? Mas a mulher de Manoá aqui, irmãos, ela acrescenta uma verdade aqui com muita sabedoria e graça a respeito dessa indagação de Manoá. Veja o que ela diz no verso 23. Manoá disse então, quem pode ver Deus e continuar vivo? Olha o que ela responde no verso 23. Mas a mulher respondeu: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Se o Senhor Deus quisesse nos matar. Irmãos, Deus poderia ter me rejeitado. Deus poderia ter me destruído. Deus poderia ter acabado com a minha vida, porque sou merecedor, sou pecador, não sou digno dessas revelações, não sou digno dessa presença. Ele poderia ter feito qualquer coisa, mas a Bíblia diz que ele decidiu se revelar. O próprio Deus se decidiu a se manifestar, irmãos, a pessoas como eu e você. Como o próprio João escreve, irmãos, ele decidiu se mostrar a nós cheio de graça e verdade. Enquanto ele poderia e tinha todos os motivos para nos destruir, ele se mostrou. Ele compartilhou de si mesmo. Ele veio ao nosso encontro. Ele ofereceu um sacrifício vivo para nos resgatar, meu irmão. Que amor é esse? Quem pode ver Deus e continuar vivo? A mulher de Manoá entende diferente. Com sabedoria ela diz: ele não nos revelou, ele não nos manifestou tremenda graça. Ele não aceitou as nossas ofertas se tivesse intenção de nos matar. Então Jeremias vai dizer que o Senhor diz: eu tenho sobre vocês pensamentos de bênção, não de mal. Eu quero lhes dar um futuro. Quero lhes dar esperança. Por isso que eu venho ao encontro de vocês. Por isso que eu disponibilizo salvação. Amém, irmãos? E como que Deus se revelou, irmãos? E aqui nós encerramos. Leia o verso 24. Olha como que Deus se revela. Depois a mulher deu à luz a um filho. Ele deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Como que Deus se revela, irmãos? Dando uma criança ao mundo. Amém? Você percebe aqui que eles estão provando, irmãos, do Evangelho? Vocês percebem aqui que eles estão provando de algo, irmãos, que até aqui era uma sombra do que viria a acontecer no futuro, quando Deus entregou o seu Filho ao mundo. Como que Deus se revela, irmãos? Através de uma criança. O seu próprio Filho amado. O seu até então único Filho. Ele entrega, e essa é a revelação mais significativa do caráter de Deus. A revelação mais significativa do amor de Deus, da glória de Deus. Ele nos entregou o seu Filho. Essa é uma revelação do Evangelho. Quem se atém a essa revelação, irmãos, e dedica a vida a isso aqui, irmãos, essa verdade preciosa e tão simples, tão sincera, quem se atém a isso, jamais será perdido. Jamais será perdido. Como Paulo vai dizer em Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé. Gostaria que você viesse até aqui à frente, irmãos. Vamos orar juntos para encerrarmos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos aqui, irmãos, juntos. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Vamos clamar ao nosso Deus.
Senhor Deus, obrigado por esta palavra, Deus. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado por essa revelação, por essa manifestação poderosa de quem o Senhor é. Que possamos entender, Senhor, essas verdades genuinamente. Que isso possa fazer sentido ao nosso interior, ó Pai. Não apenas como teoria, Senhor, mas na prática. Que possamos viver, Senhor, alicerçados, ó Deus, nessa preciosidade, Pai, no tamanho desta revelação. Que possamos deixar de lado a culpa, Senhor. Que possamos deixar de lado o medo. Que possamos, ó Deus, deixar de lado aquilo que nos afasta, as más obras, ó Deus, e possamos viver, Senhor, completamente essa verdade. Aquém das nossas limitações, ó Deus, mas confiantes na graça que o Senhor providenciou. Aquém das nossas limitações, ó Deus, mas obedientes, ó Pai, àquilo que o Senhor nos proporcionou, ó Deus. Que possamos valorizar essa revelação, que possamos entender que essa revelação é suficiente, que possamos parar de procurar em tantos lugares, em tantas coisas, ó Pai, que não nos dão respostas, mas que possamos ater o nosso coração a essas verdades genuínas, ó Pai, que só elas podem trazer esperança ao nosso interior. Só elas podem moldar o nosso caráter, só elas podem nos aperfeiçoar, ó Senhor, de glória em glória, nessa caminhada, Senhor, em direção à vida eterna. Porque nós não estamos vendo, Senhor, manifestações ou aparições místicas constantemente, não estamos vendo anjos constantemente, o dia a dia é feito das coisas comuns, ó Pai. Que possamos realmente viver desta forma, ó Pai. É claro, Senhor, buscando a Tua presença, buscando o Teu Espírito, buscando, Senhor, a manifestação do Teu poder em nossa vida, mas não somente isso, Pai, que a nossa fé esteja firmada na revelação do Evangelho. É isso que produz perseverança ao nosso coração. É isso, Senhor, que no dia mau nos sustenta, Pai. São essas as palavras de vida que nos dias de dificuldade, Pai, o nosso coração pode relembrar, possamos trazer à mente, ó Deus, e realmente entender: eu não estou só. O Senhor Deus está comigo. Se Ele foi capaz de me dar o Seu próprio Filho, será que não me dará junto com Ele todas as outras coisas que eu preciso? Se Ele é realmente o meu pastor, por que eu penso que tenho falta de alguma coisa? Possamos crer nisso, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, ó Deus. Abençoa cada vida aqui, Senhor, cada família representada. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, no Teu altar, na Tua presença, com sinceridade de coração, Pai, as nossas orações, a nossa intercessão, o nosso clamor, ó Pai. Que possamos aprender a pedir com sabedoria, a orar por aqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa perspectiva, amplia o nosso horizonte, nos faz enxergar além das estruturas humanas, ó Pai. Nos faz ver além das limitações, ó Deus. Nos faz enxergar aquilo que só pela fé possamos ver, ó Deus. Em nome de Jesus. Não sejamos guiados por vista, Pai, mas por aquilo que cremos. Que cada passo que damos dia após dia esteja firmado naquilo que o Senhor nos prometeu, ó Pai, e não nas nossas sensações, não nos nossos sentimentos, ó Pai, mas aquilo que o Senhor nos ofertou, aquilo que o Senhor nos garantiu. Sabemos que nesse mundo teríamos aflições, ó Pai, mas sabemos também que podemos ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Como o salmista diz, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, ó Deus. Quando nós passamos pelo dia mau, quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco, porque o Senhor é o pastor das nossas almas, ó Deus. O Senhor nos sustenta em nossas mãos, estamos firmados em Ti, Senhor. Que possamos nos apropriar dessa verdade, ó Deus. Em nome de Jesus. Possamos nos apropriar dessa verdade. Em nome de Jesus. Cura-nos, Senhor, nessa noite. Liberta nossa mente e nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Traz descanso às nossas almas.
Em nome de Jesus, traz refrigério à nossa alma, traz alento à nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana abençoada, Pai, guardados e protegidos no Teu nome. Por onde quer que os Teus filhos forem, ó Deus, que o Senhor esteja com eles. Que em nome de Jesus, ó Pai, eles possam ser sal da terra, luz deste mundo, aonde quer que eles forem. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja com eles em todos os ambientes, ó Pai, que eles possam ser bênção, que eles possam ser provisão, ó Pai, que eles possam ter as palavras certas no momento certo. Dê sabedoria para eles, Pai, distinguir o tempo e o modo de fazer as coisas, em nome de Jesus. E que eles estejam guardados, ó Pai, e que possam estar aqui durante, Senhor, esta semana e no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.